Bom dia! Começando mais uma live por aqui. Esperar um pouquinho. Bom dia, Jefferson. Jeco, né? Bom dia, amor. Então vamos começar mais uma live por aqui hoje. O tema da live de hoje é sobre, afinal, o que é renda fixa, né? Muitas pessoas acabam confundindo o que realmente é o que são, né, os investimentos de renda fixa, o que pressupõe a renda fixa, porque tem até a dificuldade, né, que acaba que o economês, né, que é muito utilizado no mercado de investimento, no mercado financeiro, acaba bagunçando muito o entendimento de alguns conceitos sobre investimentos, que na verdade é muito simples, mas que o próprio economês acaba às vezes complicando um pouquinho. Mas a gente explicando isso de uma forma simples, você vai entender que é muito mais fácil do que você imagina entender sobre o mercado financeiro e hoje sobre o assunto da renda fixa. Então, a renda fixa, né, é uma classe de investimentos, né, e ela tem algumas características, que por isso que ela tem o nome de renda fixa. E muita gente acha que a renda fixa quer dizer que você vai ter um retorno de ganho, um valor, né, de retorno fixo. Mas não é bem isso. E é sobre isso que nós vamos explicar, que eu vou explicar aqui hoje na live com você. Então, meu nome é Tayana, para quem não me conhece ainda, né? Bom dia, Regi. Meu nome é Tayana, né? Esse é o Momento Mesa Financeira. E aqui eu ajudo mulheres em aprender a dominar e multiplicar o seu dinheiro e de forma descomplicada. Mesmo que você ainda não entenda nada sobre o assunto ou que você ainda não tenha dinheiro disponível para começar a investir. Então, o que você precisa fazer é dar o primeiro passo, começar, né? Então, você aprendendo sobre educação financeira em geral, você vai ter realmente aí a ferramenta necessária de conhecimento para realmente mudar aí, né, sua jornada financeira. E então vamos lá, né? Se você, né, gosta desse assunto, tá interessado em saber aí o que é a renda fixa, de fato, como que funciona, né? Para não confundir mais e não ter mais medo, né, de escolher renda fixa, renda variável, ficar mais seguro com isso, deixa um like, já deixa um like aqui na live, vários likes. E vamos começar então. Então as pessoas confundem como que funciona, né, os investimentos da classe de renda fixa, elas confundem o que significa renda fixa. Isso acontece sim, acontece bastante. E se você aprender 3 características básicas da renda fixa e de forma simples, você não vai mais confundir, não vai ter mais dúvidas sobre o que é a renda fixa, tá? Embora a renda fixa ela tenha uma remuneração, uma referência de remuneração, que é o indexador, que eu vou explicar melhor para você na live aqui, embora ela tenha isso pré-definido, ela não quer dizer que o valor da rentabilidade, o valor absoluto da rentabilidade é exatamente fixo, tá? Então, alguns investimentos de renda fixa, né, possuem alguns critérios, né, que caso não seja seguido, o investimento, inclusive, ele pode até perder essa referência de rentabilidade que foi estipulada no início da contratação, e as pessoas às vezes acabam tendo sustos por desconhecer isso, né? E quando descobrem uma oscilação que pode haver na própria renda fixa, por esses critérios de alguns investimentos, acabam pulando fora, né? Levam um susto, pulam fora e acabam criando aí um receio de continuar investindo, né? Por falta de conhecimento. Então é isso que muitas pessoas confundem, né? Acham que renda fixa é um valor fixo, renda fixa não é exatamente fixa, e muitas desconhecem que existe sim oscilações na renda fixa decorrentes da marcação a mercado. Também vou falar para vocês sobre isso hoje na live. O que é a marcação a mercado? O que isso interfere na renda fixa? Tem investimentos de renda fixa que você pode ter uma oscilação negativa
como você tem no mercado de ações, por exemplo. Mas são alguns investimentos que sofrem com a marcação a mercado e que você acaba não sabendo que você deve levar aquele investimento até o final para não ter esse impacto. Mas eu vou explicar um pouco melhor no decorrer da live aqui para vocês. Então, por que você investiria seu dinheiro em renda fixa se na verdade nem renda fixa, né, de fato ela é? Então, vamos falar um pouco melhor disso aqui. A renda fixa ela não é fixa, mas ela é uma modalidade de investimento que oferece rendimentos mais estáveis dentre as outras classes de investimento, dentre a classe de renda variável. E também ela oferece menor risco. E ela é, sim, uma excelente opção de investimento, a classe de renda fixa. Ela também não é só um investimento, tá, gente? A renda fixa é uma classe de investimentos que existem diversos tipos de investimentos de renda fixa. Então, existem diversos investimentos de renda fixa que são excelentes opções, que possuem um perfil mais conservador, entre alguns, né? Algumas opções dentro deles, e que você realmente pode ter excelentes resultados. Mas a questão é você entender que você precisa saber de 3 características da renda fixa para realmente nunca mais errar na hora de escolher o investimento ideal para você estar investindo, tá bom? Então, com a recente alta, né, da taxa básica de juros do Brasil, aqui a taxa Selic, a economia brasileira, né? A renda fixa ela voltou a ganhar foco, né? Por quê? Porque a renda fixa ela tem bastante investimentos que estão atrelados à taxa de juros. A taxa de juros a Selic ou ao CDI, que é uma taxa que anda junto com a taxa Selic. Ela é em torno de 10 pontos base a menos que a taxa Selic. Essa é uma estimativa que a gente tem. Então, elas andam muito coladas, um pouquinho abaixo sempre, porque a taxa Selic, né, ela está relacionada aos títulos públicos e o CDI às relações interbancárias dos bancos, das instituições financeiras privadas. Mas elas tomam como base a Selic, então ela fica ali muito pertinho sempre. Então, a renda fixa tem muito como base, né, a referência da taxa Selic e do CDI. E com a taxa de juros, a básica de juros da economia, que é a taxa Selic em alta, tende a favorecer e evidenciar esse tipo de investimento, tá? E daí você pode falar assim, tá, mas eu quero investir na renda fixa se realmente ela fizer jus ao nome, né? Tipo, ter garantia do quanto que eu vou ganhar de rendimento. Então, assim, eu sei, né, eu entendo que a maioria das pessoas, né, sentem insegurança para investir e querem o máximo de garantia para não correr risco e realmente obter bons retornos, bons resultados, bons rendimentos. Mas o mercado financeiro, ele tem um reflexo de diversos fatores. Então, não tem como não existe um investimento que vai te dar aquele retorno garantido ali, daquele valor garantido, né? Isso até é bom para você ficar atento que quando houver uma proposta nesse sentido, você deve ficar ligado. Existem muitos golpes financeiros aí no mercado financeiro, né? Inclusive pirâmides que oferecem isso e já temos exemplos de muitas pessoas aí que tomaram grandes prejuízos por cair nessas propostas fáceis, milagrosas, que não condiz com a realidade da dinâmica do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro ele tem um reflexo de vários fatores, né? Então, com a taxa de juros muda, com a inflação, conforme anda a inflação muda, né? Muda a perspectiva e muda também, então, aí a performance dos investimentos, né? Então, tudo isso está ligado, né? A economia, os fatores econômicos, políticos, tudo isso acaba influenciando na dinâmica dos investimentos. Então é importante você entender isso, por isso que renda fixa não vai te dar um valor exatamente fixo. O que ela vai te dar é uma referência fixa, mas também outras características, como eu falei, as 3 características que são realmente importantes para você entender. Então, afinal, né, o que é a renda fixa? Então, a renda fixa não significa retorno com um valor fixo. Ela também não é um investimento só. A renda fixa possui vários tipos de investimentos dentro desta classe. Ela é uma classe de investimentos. Então, as 3 características
que você não deve, que você deve aprender para não confundir mais o que é a renda fixa são. Primeiro, a renda fixa, ela é um título de dívida, ou seja, você empresta dinheiro para uma instituição financeira privada, para uma empresa, sociedade anônima ou para o próprio governo, né? E aí se for para o governo é um tipo de investimento, se for para a empresa privada é outro, se for para instituições financeiras são outras opções, tá? Mas você precisa entender que quando você vai no banco, você toma um empréstimo, você paga juros, né? Você pegou o dinheiro do banco, você paga juros para o banco. E também, na hora de você investir o seu dinheiro na instituição financeira, é o mesmo raciocínio. Então, você vai levar o dinheiro para o banco vai pegar o seu dinheiro emprestado e ele vai te pagar uma remuneração, que é a rentabilidade do investimento, que está relacionada a um índice de referência, tá? Até para você conhecer um pouco mais, caso você não entenda, claro que quando você pega dinheiro do banco emprestado, a taxa é muito maior do que quando você empresta para o banco e ele te paga um retorno, né? Então, por quê? Porque quando o banco, ele pega realmente o seu dinheiro, paga para você uma rentabilidade, esse dinheiro ele trabalha emprestando para outras pessoas. Então, ele acaba tendo o custo do dinheiro que ele paga para você, como investidor lá que está deixando dinheiro no banco, ele tem esse custo, ele tem custos administrativos, ele tem vários custos que acabam totalizando o spread bancário. Então, quando você toma um dinheiro emprestado, né, está relacionado quanto que vai ser aquela taxa a quanto que foi o spread bancário calculado pela instituição financeira, tá? Mas só para você entender o conceito, entender na prática, fica mais fácil às vezes de clarear, né, o entendimento. Então, renda fixa, você empresta o seu dinheiro para a instituição financeira. É um título e você pega, ele te dá um título, né? Um título de dívida, que ele vai ter que te honrar depois com uma rentabilidade, um índice, uma referência de rentabilidade que você estabeleceu junto à instituição financeira lá na contratação. Qual que é a segunda característica importante do que é uma renda fixa? Prazo, vencimento definido. Então, os investimentos de renda fixa, eles possuem prazos definidos. Vencimento é um título com início, meio e fim, tá? Já numa ação, você pode comprar uma ação e ficar rodando aquela carteira por tempo indeterminado. Por exemplo, né, como é na renda variável. Já na renda fixa, você possui esse prazo e esse vencimento, né? Esse título ele tem início, meio e fim, como eu falei antes. Então, essa é a segunda característica. E a terceira característica da renda fixa é que você vai ter a rentabilidade, o índice, o indexador, que é a referência de rentabilidade. Você vai ter conhecimento disso lá na contratação do título também, desse investimento. Então, você não vai investir vou comprar esse investimento, não sei quanto que vai render. Vai oscilar conforme as expectativas de mercado. Não é assim. A renda fixa, você vai ter possibilidade de estabelecer quanto que vai ser a taxa fixa, que é um pré-fixado, por exemplo. Olha, nós vamos pagar nesse teu título 12% ao ano. Pronto, ali você pode sim saber quanto que você vai ganhar em valor fixo. Ali você pode saber, porque você já tem uma estimativa que é 12% ao ano, né? Vai, claro, deduzir o imposto de renda de acordo com o prazo. Essa é a opção de investimento que você pode sim ter ideia do valor que você vai receber. Já nos pós-fixados, que é o quê? Você vai definir qual é o índice de referência de rentabilidade que você vai ter naquele investimento, que pode ser o CDI, a taxa Selic, a inflação, que é o IPCA, mais uma taxa real. E esses são os pós-fixados e são os mais comuns, né, do mercado de renda fixa. Os investimentos mais comuns, mais contratados são os pós-fixados, tá? Então, são esses os tipos, né? E o híbrido que a gente chama, que é o que eu falei ali, você pode pegar, pode ser um índice de referência mais uma taxa fixa, né? Tipo uma inflação mais tantos % ao ano. Então, esse é o híbrido que ele acaba tendo as dois índices de referência, pós e pré-fixado, tá?
Então, é assim que funciona. Essas três características definem o investimento de renda fixa e não tem erro, tá? Então, é basicamente isso que é um investimento de renda fixa. Então, a remuneração da renda fixa, ela é previamente definida no momento da contratação. Então, você sabe quanto que vai render, qual vai ser a referência de rentabilidade daquele investimento. Você pode emprestar o seu dinheiro para o governo, né, através dos títulos públicos. Você pode emprestar o seu dinheiro para instituições financeiras, como bancos, financeiras, né? Você pode também emprestar o seu dinheiro para empresas de sociedade anônimas, que também emitem títulos de dívida, né, para você investir seu dinheiro, para elas captarem recursos para fazer investimentos nas próprias empresas. Então, essa também é mais uma possibilidade de investimento de renda fixa. Eu vou trazer aqui os principais tipos de investimentos de renda fixa para você conhecer, né, as opções e vai entender qual que é o do governo, qual que é do banco, qual que é de empresa e como que funciona isso. E todas elas vai ter a característica que é o índice de referência pré-estabelecido no início, né, da contratação, como que funciona a questão do prazo. Então, isso aí você vai entender em cada investimento. E títulos de dívida, todos de renda fixa são títulos de dívida. Mas, no caso, quem está com dívida é a instituição, a empresa com você. Você que colocou o dinheiro lá e eles que vão te pagar a rentabilidade, né, os juros. Então, é importante esclarecer, né, que mesmo a renda fixa tendo essa remuneração, essa referência pré-definida, né, na contratação, não quer dizer que a rentabilidade é exatamente fixa, né, o valor da rentabilidade, o valor absoluto. A menos no pré-fixado, que eu falei antes, que daí sim você consegue ter realmente uma previsão de quanto que você vai ganhar, né, de rentabilidade em valor, né, realmente você consegue estimar esse valor absoluto, tá? Então, se você investir num CDB, por exemplo, atrelado ao CDI, que, como eu falei, esses investimentos eles podem ser pré-fixados, uma taxa tanto ao ano, né? Você pode ter ele pós-fixado, que é o índice de referência, né? Então, vamos supor CDI. Ele vai um CDB que é atrelado ao CDI, tá? Esse foi o investimento de renda fixa que você contratou. Então, a rentabilidade dele vai ser, né, referente à performance do CDI. Então, o CDI ele não é a mesma taxa todo dia, ele vai ajustando. E o seu investimento da mesma forma, naquele dia um percentual, naquele outro dia, porque esses investimentos eles rendem diariamente, né? Você acompanha o CDI mensal ou anual, mas ele vai corrigindo no prorata, que a gente chama que é diário, tá? Essa taxa diluída diariamente, tá bom? Então, você vai investir, por exemplo, num CDB que está atrelado ao CDI e essa rentabilidade mensal ela vai variar de acordo com a performance dessa taxa do CDI. Já na renda variável, como eu falei antes, você desconhece, né? Porque não tem um indexador. O indexador é o mercado, é o funcionamento do mercado, né? E o mercado ele reage com expectativas políticas, como eu falei, econômicas, oferta e demanda, conjunturais. Então, o mercado de ações, você não tem uma noção de qual vai ser a rentabilidade, né? Você pode fazer boas escolhas, entendendo alguns fatores, que isso eu vou falar até inclusive na próxima live de quarta-feira, que a gente vai falar sobre renda variável, né? Hoje a gente está falando aqui, final, que é renda fixa, e quarta-feira eu vou também ajudar vocês a entender o que é a renda variável, né? Então, a renda fixa, você tem essa referência pré-estabelecida. Na renda variável, não, você não tem. Mesmo que varie na renda fixa esses valores, vocês têm uma referência. Já na renda variável, você não tem. Então, essa é uma grande diferença, tá? O indexador, para quem não entende, não conhece, né, exatamente os termos do economês, como eu falei no início da live, o indexador, gente, nada mais é do que esse índice de referência que vai rentabilizar o investimento de renda fixa. Então, o CDB vai rentabilizar, né, de acordo com o CDI. Então, o CDI é o indexador. O Tesouro Selic vai rentabilizar de acordo com a taxa Selic. Então, a taxa Selic, naquele caso, é o indexador. Então, o indexador é basicamente isso, é só a referência de rentabilidade do investimento.
O CDI, ele é o Certificado de Depósito Interbancário, que ele é uma taxa que ela decorre das relações interbancárias, das negociações entre as instituições financeiras, que elas fazem negociações entre elas, e elas claro que elas seguem o norte da taxa Selic, e aí ela gera a taxa entre elas, que é o CDI, né? Então, esse CDI, ele anda muito próximo à taxa Selic, mais ou menos próximo de 10 pontos base a menos, então fica muito coladinho ali. E aí ele gera essa taxa que é uma referência de vários investimentos de renda fixa, tá? Então, CDI é basicamente isso. Vamos falar então de alguns dos principais tipos de investimentos de renda fixa, tá? Então, vou trazer aqui para vocês o Tesouro Direto, que são os títulos públicos, e o Tesouro Direto, ele não é um investimento, são títulos públicos, tem algumas opções. Então, quais são as opções do Tesouro Direto? O Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Pré-fixado, e também tem um novo investimento do Tesouro Direto, que é o Tesouro Renda Mais, que ele foi oficializado, anunciado, começou a vigorar final de janeiro desse ano. Então, é um novo tipo de investimento, com um perfil diferente dos outros, mas eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês. Vou falar também CDB e RDB, que também são investimentos de renda fixa, todos aqui que eu tô falando é renda fixa, tá? LCI e LCA, CRI e CRA, debentures, a poupança também é renda fixa, fundos DI e os fundos de renda fixa. Tem vários fundos de investimentos, né? Falando um pouquinho para vocês dos fundos de investimentos, você pode ter fundos de ações, você pode ter fundos DI, fundos de renda fixa, fundos multimercados, né? Inclusive, os fundos multimercados, eles têm autonomia para investir em várias classes, não só na renda fixa e nem só na renda variável, né? Então, eles podem investir em algumas classes e misturar, fazer um combo aí, renda fixa, renda variável. Por isso que eu nem vou trazer muitos detalhes, porque hoje eu vou falar de renda fixa. E o fundo multimercado, ele se encaixaria num mix, né? De renda fixa, renda variável, até pode investir também no exterior, em moeda, enfim, em câmbio, né? Então, essa opção de investimento, ela pode ser sim uma opção para você diversificar a sua carteira, mas para você entender que ela é um investimento que ela faz um mix tanto de investimentos de renda variável como de renda fixa, porque ele escolhe os títulos lá, o gestor do fundo, né? E faz uma diversificação entre renda fixa e renda variável, e câmbio, de acordo com a política daquele fundo. Cada fundo multimercado, né, tem várias opções no mercado e cada um tem uma estratégia. E claro, você tem que entender aquela estratégia para escolher o fundo que realmente esteja alinhado aí com os seus objetivos, tá bom? Então, vamos aos investimentos de renda fixa. Tesouro Direto, como eu falei, né, são essas 4 opções de títulos públicos. E aí, qual que é a diferença? O Tesouro Selic, ele é um título de dívida, né, do governo, que ele está atrelado à taxa Selic, é um investimento que ele tem perfil para curto prazo, porque ele possui uma liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento, e ele também tem um valor muito acessível para você começar a investir. O Tesouro Selic, você pode resgatar ele a qualquer momento, sendo que para você resgatar ele no mesmo dia, né, você tem que resgatar ele, solicitar o resgate até as 13 horas do mesmo dia, tá? Após as 13 horas, ele vai resgatar no dia seguinte. Tanto os demais títulos do Tesouro Direto também, tá? Então, só lembrando, trazendo essa regrinha para você realmente saber desse detalhe, mas que é, né, D+1, então é muito próximo. Então, o Tesouro Selic é investimento, título de dívida do governo, que você empresta para o governo, e é um investimento com baixo risco, que você conservador, que está atrelado à Selic. Então, você vai ter uma rentabilidade ali alinhada com a taxa Selic. Aí você tem o título público, Tesouro Pré-fixado, que daí você tem uma taxa estabelecida no início da contratação. Então, nesse tipo de investimento, você consegue prever, né, realmente qual vai ser o valor absoluto que você vai ter ali de ganhos, tá? De ganhos financeiros. Lembrando que você deve também considerar o imposto de renda, tá? Não esqueça disso. Eu falo de ganho absoluto em valor bruto, tá? Então,
Tesouro pré-fixado é uma taxa pré-estabelecida no início, não é um índice de referência, aqui é um pouquinho diferente, mas você conhece, né, a referência de rentabilidade desde o início da contratação. E o Tesouro IPCA+, também é um título que você empresta para o governo e ele é corrigido pela inflação e mais uma taxa fixa, que varia de cada prazo. Tem vários prazos, tá? O pré-fixado, o Tesouro IPCA+, inclusive o Selic, eles têm títulos com prazos diferentes. Tipo, você pode ter um título para 2029, pode ter um título para 2033, 2035, 2040. Ali, se você entrar no site do Tesouro Direto, você vai ver as opções que tem, tá? Eu até fiz um vídeo esses dias explicando na prática, não sei se ainda tá ali disponível já na internet para vocês, mas que vai explicar bem certinho como que você compara ali, né, os vencimentos diferentes dos títulos públicos, tá? E aí, esses títulos, além do IPCA+, que é a inflação, mais uma taxa, você tem o Tesouro Renda Mais, que é um novo produto do Tesouro Direto, que ele é destinado à aposentadoria. Então, ele tem a proposta de uma previdência privada, por exemplo, parecido, né? Não é uma previdência privada, mas o objetivo é próximo da previdência privada. Então, ele teve início agora em final de janeiro de 2023, dia 30 de janeiro, né? E ele oferece o quê? A proposta de você investir, né? E depois usufruir isso como uma renda durante 20 anos, né? Como uma aposentadoria lá na frente, em 240 parcelas. Há também a possibilidade que você de investimentos, né? Para até 40 anos de acumulação nesse produto, tá? Então, esse fluxo de renda mensal ele é corrigido pelo IPCA, então ele garante que você mantenha um poder de compra e o valor acumulado ele é corrigido ali pelo IPCA mais uma taxa real de juros, tá? A gente finalizou aqui as opções de títulos públicos que você empresta para o governo e aí a rentabilidade de cada um, como que é a referência disso. É importante dizer que esses títulos têm marcação a mercado. O que é a marcação a mercado, tá? Na renda fixa, inclusive, só os títulos públicos tinham há pouco tempo a marcação a mercado. E agora, em janeiro deste ano, alguns títulos de renda fixa também são obrigados a fazer a marcação a mercado para o investidor acompanhar. Que são os CRIs e CRAs e as debêntures. Antes não precisava, era só os títulos públicos. O que é a marcação a mercado, tá? A marcação a mercado ela é a atualização diária de acordo com as expectativas de mercado dos valores dos títulos, tá? Então, além da taxa, tem o valor do título e ele ajusta de acordo com a atualização diária. Então, assim, se você faz um Tesouro IPCA+, tá? Para 2030 e você resgatá-lo em 2030, essa marcação a mercado não vai interferir em nada para você, porque se você leva até o vencimento, o governo honra aquela taxa pré-estabelecida no início, lá na contratação. Agora, se você contratou um título público para 2030, mas em 2025, ou hoje, vamos supor, hoje, 22 de maio de 2023, você resolve resgatá-lo, precisa daquele valor, né? Daquele investimento que você fez lá. Se você resgatá-lo e a marcação a mercado não estiver favorável, você pode ter prejuízo. Se o preço do... Então, assim, se a taxa... quando a taxa aumenta, o preço do título diminui. Essa é a relação na marcação a mercado, na atualização de taxa e preço, tá bom? Então, a relação da marcação a mercado se aumentou... Você contratou uma taxa lá no início. Se hoje a taxa está maior, o teu preço do título está menor, tá? Então, ele faz essa relação inversa. Se o teu preço do título está menor, se você resgatar, você vai ter um valor, um prejuízo ali na hora do resgate. Se você tem uma perspectiva ali, uma estimativa de mercado, né? Você não, o mercado tem uma expectativa ali de redução de taxa, essa marcação ao mercado geralmente, né, tende a reduzir a taxa ali e o preço do título tende a aumentar. Você pode fazer um raciocínio assim: se aquele valor do título que você contratou lá no início precisa daquela taxa para ter aquele retorno de rentabilidade lá no final, no vencimento, para o governo te honrar aquele retorno,
Se essa taxa hoje estiver menor, né, do que a taxa lá no início, o que o governo tem que fazer? Ele tem que aumentar o preço do título para compensar e honrar aquilo lá para ti. Então, mais ou menos esse é o raciocínio. Por isso que a relação é inversa, entende? Então, se você resgatar hoje com uma situação diferente, né, que eu dei um exemplo antes, agora um outro exemplo. Se a taxa de juros estiver menor, e aí então seu preço do título vai estar maior. Se você resgatá-lo, você vai ter um lucro acima do esperado, que talvez se você levasse até o vencimento, claro que proporcional ao prazo, né? Em relação à rentabilidade. Então, isso inclusive, muitas pessoas aproveitam grandes oportunidades nesse cenário aí dos títulos públicos, né, de marcação ao mercado, mas você tem que entender realmente muito bem e saber que você não vai acertar sempre. Não dá para prever exatamente o que vai acontecer com o mercado, né? Então, se é um valor que você deixou lá parado e você faz essa estratégia de marcação ao mercado, pode ter sim ganhos financeiros acima, inclusive até da renda variável muitas vezes. Mas para isso tem que ter muito conhecimento e entender que esse valor não pode ser um valor que você venha precisar a qualquer momento, tá? É só uma dica aqui, mas para você entender como funciona a marcação ao mercado. Então, para você não correr risco de perda nos títulos públicos, você tem que investir neles, considerando que você vai resgatar lá no vencimento final, no prazo que você contratou lá, que ele vai prometer, eu vou pagar isso para você, mas quando você resgatar nesse prazo. Se for antes, você corre o risco da marcação a mercado, tá? Menos o Tesouro Selic, que as oscilações são muito pequenas, então é irrisório, que tem o ágio e deságio ali, mas não se considera como essas oscilações que acontecem no pré-fixado e IPCA+. Então, Tesouro Selic você pode usar, investir, né, escolher como uma boa opção para investimento para curto prazo e resgatar a qualquer momento, tá bom? Então, vamos ao CDB e RDB, né? Certificado de Depósito Bancário, CDB, e aí Recibo de Depósito Bancário, RDB, né? São investimentos iguais, porém são emitidos um por banco, outro por financeira ou cooperativas, e eles são títulos também que você empresta, daí no caso, para essas instituições financeiras, né? Vou investir num CDB. Então, vou emprestar o meu dinheiro para o banco. E aí ele pode te rentabilizar por uma taxa pré-fixada, pode indexar o pós-fixado, como eu falei, que pode ser o CDI, e na maioria das operações de CDB são pós-fixadas e indexadas ao CDI. E também pode ser indexados à inflação, né? Como eu falei também. Então, também é uma opção, mas no CDB realmente o mais utilizado mesmo no mercado o CDB pós-fixado no CDI, tá? Então, o CDB ele tem um prazo também de vencimento, mas se ele não tiver trava, que daí você por exemplo, eu quero um CDB com liquidez diária, que eu resgate a qualquer momento, indexado ao CDI. Então, ele vai rentabilizar, conforme o CDI vai rentabilizando, o valor vai ajustando, né? Então, não é um valor fixo, mas o índice é fixo, é o CDI. E ele vai ajustando e o teu valor lá aplicado vai ajustando. E aí pode ter um prazo de 2 anos, né? Ou mais. E aí, se você resgatar antes, se tiver liquidez diária, não vai interferir na rentabilidade, né? E a rentabilidade também é diária. Mas tem alguns CDBs que eles possuem prazo de resgate. Então, aí eles têm umas ofertas diferentes, que tem um incentivo. Se você resgatar em 2 anos, você ganha tanto. Mas se você resgatar em 6 meses, você vai ganhar bem menos. Então, fique atento a isso, tá? Entenda bem o CDB que você vai escolher lá para realmente estar alinhado com o prazo dos seus objetivos e realmente você fazer um bom investimento. Depois a gente pode falar aqui da LCI e LCA. Lembrando que até os investimentos até agora que a gente falou, todos têm imposto de renda, tá, gente? Agora a gente vai falar de um investimento que tem isenção de imposto de renda. LCI e LCA. Então, são títulos de dívida também que você empresta seu dinheiro lá para instituições financeiras. Esses títulos, eles têm um setor específico que fica atrelado a esse tipo de investimento. Então, a LCI é a letra de crédito do setor imobiliário e a LCA é a letra de crédito do agronegócio. Então, eles fomentam esses setores, tá? São destinados a esses setores. E elas têm isenção do imposto de renda. Então, elas podem também, né, ser rentabilizadas pelo CDI. E elas, além disso, têm a isenção do imposto de renda, mas
ela tem isenção do imposto de renda, esse é um benefício que você está ganhando, mas aí qual é o que você também tem que oferecer? Você tem que oferecer um prazo maior para a instituição financeira trabalhar com o seu dinheiro. Ou seja, a LCI e a LCA, você tem o benefício do imposto de renda, mas você não tem liquidez diária nesse investimento. Então, você pode... tem ofertas de LCI e LCA com prazo de 90 dias, tem LCI e LCA com prazo de 180, 1 ano, 2 anos, vai até 5 anos. Então, você pode... Opa, quase derrubei meu café aqui. Deixa eu até tomar um golinho de café aqui. Bom dia, Moni. Bom dia, Vini. Bom dia, Dianei. Bom dia. Acho que passou bastante gente ali. Eu esqueci de dar bom dia. James, Jean, Mi, a madrinha tá aqui também. Lelé, Dani, Cris, Camila, Marcos, Regi, o Jeco. Bom dia, pessoal, que bom ter vocês aqui na minha live, muito feliz de ver vocês aqui. E deixa eu tomar meu cafezinho, porque o cafezinho não pode faltar, né? Então, assim, voltando, né? A LCI e a LCA, então, elas têm essa... Você ganha o benefício da isenção do imposto de renda, mas também você tem que deixar o dinheiro lá por mais tempo para a instituição financeira trabalhar esse dinheiro. Então, ela tem uma carência que se você faz uma LCI para 90 dias, você não pode resgatar ela antes de 90 dias. Se você faz uma LCI para 2 anos, você não pode resgatar ela antes de 2 anos. Quanto maior o prazo, quanto mais tempo você deixa com a instituição financeira, claro que ela vai te rentabilizar, né, um pouco mais. Quanto mais ela trabalha com dinheiro, mais ela lucra, então, né, ela também acaba te rentabilizando mais. Mas isso tudo é definido lá no início da contratação do investimento, como eu falei, que é uma regra da renda fixa, tá? Então, essa é a LCI e LCA. A CRI e CRA é igual a LCI e LCA, né? Mas elas são emitidas por securitizadoras, tá? Então, é um pouquinho diferente da instituição financeira padrão, mas os títulos são iguais, né? São a mesma forma de rentabilidade, que também tem o prazo para resgate, tem a carência e também tem a isenção do imposto de renda. E aí a gente vai falar também das debêntures, que daí essas são títulos de dívidas que você empresta seu dinheiro daí para empresas, sociedades anônimas, que querem captar recursos, né, para investirem nas suas próprias empresas. Podem ser sociedades anônimas de capital fechado ou aberto, tá? Aberto, aquelas que estão lá na Bolsa de Valores, né? Mas pode ser capital fechado também, tá? Então, elas emitem as debêntures, elas possuem prazo aí que vai em torno de 2 anos a mais de 10 anos até, e você tem que entender isso no início da contratação, o prazo dela. E tem as debêntures que são incentivadas, tem as debêntures normais, que daí cobram o imposto de renda, de acordo com a tabela do imposto de renda da renda fixa, e tem também as debêntures incentivadas, que elas oferecem a isenção do imposto de renda, tá? Lembrando que você tem que se atentar ao prazo desse tipo de investimento, tá bom? Outro investimento de renda fixa, muito comum, mais conhecido de todos aí no Brasil, né? Que muita gente tem medo de tirar esse tipo de investimento, não sabemos por quê, né? Porque, assim, claro, sabemos, culturalmente é um investimento mais conhecido, é um investimento mais procurado, assim, se falar culturalmente. Hoje, claro que a gente está mudando essa jornada, as pessoas estão aprendendo mais sobre educação financeira, vendo que podem investir em investimentos melhores que a poupança, e são tão conservadoras quanto, e possui aí, né, uma rentabilidade muito melhor. Então, a poupança também é um investimento de renda fixa. Você sabe que até 2012 ela tinha uma forma de rentabilizar. A partir de 2012 ela tem uma regra que, de acordo com o cenário da taxa Selic, a regra é diferente. Então, se a taxa Selic está até 8,5%, ela rentabiliza ali 70% da taxa Selic mais TR. Se passou dos 8,5%, a taxa Selic, a taxa básica de juros, aí ela começa a rentabilizar os 0,5% ao mês, né? Mais TR, tá? Então, essa é a poupança, mas vou falar brevemente. Tem isenção do imposto de renda, a poupança. Mesmo assim, a rentabilidade dos outros investimentos que possuem imposto de renda e que possuem a mesma característica da poupança, como o Tesouro Selic, como o CDB. Lembrando que, claro, o CDB com 100% do CDI, né? Ou até mais, um Tesouro Selic, um fundo DI com taxa zero de administração, acabam, né, tendo uma rentabilidade muito melhor do que a poupança, que ao longo do tempo isso vai se multiplicando de uma forma que a diferença é enorme, tá? Então,
esqueça da poupança, deixa ele ali de lado, tem outros investimentos tão seguros quanto, né? A própria poupança já teve um problema de confisco, não é uma preocupação hoje em dia, mas para você ver que não faz sentido você ter mais segurança com a poupança do que outros investimentos tão conservadores quanto, tá? O outro investimento que nós vamos falar, e eu lembrando que a poupança, antes de seguir aqui, ela não rende diariamente, tá? Então ela tem aquela questão do aniversário. Então se você investir numa poupança e você vai resgatar antes de completar o aniversário, você já vai perder a rentabilidade daquele mês, né? Então tem vários ônus da poupança ali que realmente caracterizam como um investimento que não é vantajoso em relação aos outros que a gente tem aí disponível, tá bom? Então, fundo DI e fundo de renda fixa. Cada fundo de investimento tem uma regra, tá? Uma regra do que ele pode alocar, do que ele pode escolher de ativos para investir. Então, os fundos DI, eles investem praticamente nos títulos públicos Tesouro Selic, por exemplo. Então, você que não quer investir no Tesouro Selic, quer fazer lá com o gestor, que o gestor faça tudo, você pode procurar um fundo DI, que ele vai rentabilizar praticamente o Tesouro Selic. E ele tem liquidez diária, só que o problema é que o gestor lá é uma operação muito fácil de fazer, que ele não vai fazer um mix, não vai diversificar. Então, o trabalho dele é muito pequeno, né? Mas algumas instituições ainda assim cobram uma taxa de administração, tipo para pagar lá, né, as custas lá, tem um gestor aqui, então eu vou te cobrar uma taxa de administração. Mas aí não vale a pena, mas vale a pena você ir direto para o Tesouro Selic e fazer por conta própria. Mas se for um fundo DI com taxa zero de administração, que tem alguns no mercado, aí sim você pode estar optando por um fundo DI, se não quiser estar investindo no Tesouro Selic por conta própria, tá bom? E o fundo de renda fixa, que daí não é diferente do fundo DI, você precisa entender que tem várias opções de fundos de renda fixa, tá? Então, eles podem investir no mínimo 80% em renda fixa, porém, já vimos que os títulos de renda fixa, né, de médio e longo prazo, como o título público pré-fixado e o pós-fixado, no IPCA+, lá o título de Tesouro Direto, esses títulos que tem esse prazo mais longo e esse perfil de IPCA+, e pré-fixado, você já viu comigo ali que eles sofrem a marcação a mercado. Então, também no fundo renda fixa, o gestor vai escolher os títulos lá e aí ele vai fazer uma composição. Se ele escolher vários títulos de longo prazo, né, quanto mais longo, mais vai sofrer a marcação a mercado, esse fundo ele pode oscilar bastante para cima e para baixo. Então é importante você entender qual é a estratégia do fundo e realmente ver se você está, tá fazendo uma opção que está alinhada com os seus objetivos e o prazo dos seus objetivos. Então é importante você entender que os fundos de renda fixa podem ter, bastante oscilação. Você tem que entender qual é a estratégia do fundo e entender também que às vezes, como esses títulos é longo e tal, às vezes pode ter até uma exigência do fundo de liquidez, às vezes pode exigir alguns dias para você resgatar, então você tem que avaliar também isso, qual que é a liquidez do fundo, quando você pode resgatar, tá bom? Então, recapitulando, esses são os principais investimentos de renda fixa que eu trouxe aqui para vocês entenderem e colocarem isso, em mente, que são títulos de dívida, que você empresta o seu dinheiro. Isso é renda fixa e que possui um prazo, um vencimento determinado, início, meio e fim, E também que ele tenha a referência de rentabilidade que é esclarecida e determinada no início, lá na contratação do investimento. Então, são 3 características básicas que não tem erro de você confundir mais o que é renda fixa. E lembrar que renda fixa não é exatamente um retorno de valor fixo, ok, gente? O que é fixo é a referência de rentabilidade, tá bom? Então, a gente pode recapitular aqui em curto e médio e longo prazo. Eu gosto muito de trazer isso, que é uma preocupação que eu tenho bastante com as escolhas de investimento das pessoas que acabam investindo em produtos, em investimentos, em tipos de investimentos que não estão alinhados com o prazo dos seus objetivos. E isso realmente gera muitos problemas. E é uma regra básica, mas que muita gente não se atenta por desconhecer, às vezes, o perfil até dos investimentos, entender, ter conhecimento do mercado financeiro. Então, aqui, se você for investir para curto prazo, o Tesouro Selic, o CDB, com liquidez diária, o fundo DI
são investimentos que vão te atender muito bem aí no curto prazo, que não tem oscilação, eles são estáveis e tal. A oscilação é muito pequena, né? Sempre vai ter, mas a oscilação é muito pequena, então eles são bem estáveis e conservadores e possuem liquidez, tá? Até a poupança também entraria aqui no curto prazo, mas prefiro nem dar como dica porque esses outros investimentos são melhores que a poupança. E para médio e longo prazo, e aí você tem que entender qual é o prazo, né, médio e qual é o prazo do título para alinhar, para saber se é médio ou longo. Aí você pode estar investindo em tesouros pré-fixados, IPCA+, o tesouro renda mais, que é longo prazo ali pensando numa aposentadoria, LCI, LCA, né, CRI, CRA, debentures, até a LCI, LCA ela pode ser curto prazo, porque se a gente pensar uma LCI de 1 ano é curto prazo, só que ela não tem liquidez diária, então é importante você entender que você pode ter um objetivo para 1 ano e investir na LCI, desde que você realmente não precise de nenhuma maneira resgatá-lo antes desse 1 ano, tá? Então, por isso que eu prefiro colocar no médio e longo prazo, mas claro que nas consultorias eu sempre consigo entender melhor aonde vai ser o melhor investimento e eu tô te explicando isso para você também entender e poder fazer boas escolhas para você, tá bom? Então, sobre a questão do imposto de renda, nos investimentos de renda fixa, a tabela que incide é a tabela regressiva. Então, até 180 dias é 22,5% que incide sobre a rentabilidade. De 181 a 360 é 20%. De 361, né, até 720 dias, que daí até completar os 2 anos, é 17,5% também sobre a rentabilidade. Passou de 720 dias, que é praticamente 2 anos, né? Aí você tem a rentabilidade mínima da tabela, que é 15% sobre a rentabilidade. Então, essa é a incidência de imposto de renda nos investimentos de renda fixa. A marcação a mercado, como eu falei, títulos públicos tem a marcação a mercado, principalmente pré-fixado, IPCA+, né? E agora o renda mais, que você deve se atentar a esses 3, principalmente o Tesouro Selic é bem estável, tem o ágio, deságio, mas é muito estável, então você pode investir nele para curto prazo. E agora, né, com a nova determinação da Anbima, a CRIs e CRAs e debentures também devem mostrar, né, ali a marcação a mercado para os investidores. As instituições financeiras devem fazer essa marcação a mercado desses investimentos para os investidores, tá? Um outro detalhe também sobre investimentos de renda fixa, IOF, que é aquele imposto sobre a operação financeira, que ele incide do primeiro até o 29º dia, 30 dias ele zera, tá? O IOF. Ele começa com 96% sobre a rentabilidade lá no primeiro dia e vai reduzindo até dar os 30 dias e zerar. Então, se você fazer um investimento, não esqueça sempre de, se caso você tiver que resgatar ele antes de 30 dias, vê se você não consegue segurar ele 30 dias ali para não ter esse ônus aí nos seus rendimentos, tá bom? E eu acho que era isso. Outros 2 investimentos que eu esqueci de falar aqui da renda fixa, mas que são poucos usuais, assim, não são tão populares, né? Como esses são de fácil acesso, tem características muito claras e também tem valores acessíveis para você começar a investir. Por isso que eu trouxe os principais, mas também aí tem a letra de câmbio e tem a letra financeira. Então, a letra de câmbio ela é emitida por financeiras, não bancos. Nas financeiras ela tem operação um pouco mais restrita. E a letra de câmbio, ela pode ter, aí você tem que entender o prazo, né? Mas é um investimento de renda fixa, pode trazer sim, oferecer boas rentabilidades, até porque são financeiras, né? E a questão da letra financeira é emitido por instituições financeiras, né? E ela tende a ter um ticket maior para você investir. Geralmente ela não é tão acessível como o CDB, LCI. A letra financeira, ela pode oferecer aí uma boa rentabilidade, mas geralmente as instituições financeiras podem exigir aí um valor mínimo de entrada que é um pouco maior do que os demais investimentos mais acessíveis, tá? E a letra financeira ela não tem um fundo garantidor de crédito, a letra de câmbio tem. Lembrando do fundo garantidor de crédito, que eu acho que eu esqueci de falar para vocês aqui, no investimento de renda fixa você pode ter investimentos com garantia do fundo garantidor de crédito, que é aquele limite de 250 mil por CPF, por instituição financeira, né? Ou conglomerado financeiro. Então, se aquele emissor, aquele banco quebra, por exemplo, e você está num investimento que possui o FGC,
Então, o FGC vai te pagar ali 250 mil por instituição financeira que você tenha dinheiro lá, tá bom? Nos investimentos que contemplam, né, a garantia do FGC, tá bom? Então é isso. Sobre a marcação a mercado, como eu falei, só para dar um insight aqui para vocês, hoje a nossa taxa Selic está em 13,75% ao ano, né? No último relatório da Focus, do Banco Central, que é um relatório que ele manda o consenso de perspectiva do mercado, né, da economia, dos economistas, do que vem aí para os próximos meses, né? E aí a gente tem um consenso de que até o final do ano a taxa Selic chegue em 12,50% ao ano, né? Claro que a gente tem uma ideia de que isso comece a acontecer mais para metade do ano, que comece a haver alguns cortes. Mas tudo vai depender, né, do andar da carruagem da inflação. A nossa inflação hoje está acima de 4%, a gente tem uma meta de 3,25%, né? Essa é a meta, e ela está 4,18%, se eu não me engano. 4,18% no acumulado. Quando você tem uma expectativa de taxa de juros, de queda, né, a taxa básica de juros, essa marcação a mercado, ela tende a favorecer a marcação a mercado, ou seja, que caso você resgate antes do período, né, com a marcação a mercado, você tende a ter lucro maior do que previsto, porque o valor do título tende a ficar maior, tá? Então esse é um insight, uma dica que eu dou, mas claro, assim, ó, é muito importante você entender, se você não tem conhecimento de investir no mercado financeiro, essa é uma estratégia que precisa realmente muito conhecimento, e lembrando que você não tem como ter certeza de como o mercado financeiro vai performar. A gente tem perspectiva, expectativa, mas não temos certeza, tá? Então, só uma dica aí para você. E espero que eu tenha explicado aí, conseguido atender, tirar várias dúvidas sobre os investimentos de renda fixa. Afinal, né, o que é a renda fixa? Então, para resumir, renda fixa não é um valor fixo de rendimento, tá? É uma referência de rentabilidade, sim, fixa, mas a referência, não o valor, tá bom? E lembrando que com aquelas 3 características que eu falei da renda fixa, você não se engana mais para entender o que é renda fixa. Se você gostou dessa live de hoje, deixa um like, compartilha com mais pessoas aí que, né, precisam aprender e perder esse medo do economês, né, e entender na prática com palavras simples, de forma simples de entender o que são os investimentos, né, como você lida com o seu dinheiro, como você deve lidar com o seu dinheiro, que é o dinheiro, você lida com o dinheiro todo dia, então isso deveria ser muito mais fácil do que as pessoas acabam acreditando que é, né? Porque realmente é mais simples, mas algumas palavras às vezes assustam, e você desmistificando isso vai tornar muito mais fácil a sua jornada aí no mercado financeiro e podendo realmente obter boas rentabilidades e prosperar financeiramente, tá? Então, quarta-feira, a live então vai ser para entender a classe renda variável, e aí eu espero você aí pra gente falar sobre isso na quarta-feira, tá bom? Tchau, gente, obrigada por hoje. Oi, Fer! Obrigada, adorei te ver aqui. Até mais.